Olá, pessoal! Hoje nós vamos embarcar em uma viagem pelos bastidores das novelas que, apesar de prometerem muito, acabaram sendo verdadeiros fiascos na TV brasileira. Já imaginou uma novela tão aguardada que, quando finalmente estreia, faz todo mundo trocar de canal? Pois é, nem todas as histórias têm um final feliz e algumas acabaram se tornando grandes decepções. Mas por que isso acontece? Será que foram os roteiros mal escritos? Ou talvez os personagens que não cativaram o público? E os atores? Eram tão bons quanto esperávamos? Hoje vamos descobrir juntos quais foram essas novelas que simplesmente não conseguiram engatar e fizeram a audiência despencar. Prepare-se, porque estamos prestes a explorar as tramas que não conseguiram segurar o público na frente da TV. Será que sua novela preferida está nessa lista? Fique com a gente até o final e descubra as histórias por trás dos maiores fracassos da nossa teledramaturgia. E aí, está curioso? Vamos nessa. A promessa não cumprida, Bang Bang. Vamos falar de Bang Bang, a primeira novela western brasileira. Quando foi anunciada, todo mundo ficou empolgado. Imagina só, cavalos, tiroteios, mocinhos e vilões, tudo ambientado no Velho Oeste. A ideia era ousada e diferente de tudo que já tínhamos visto na TV brasileira. Parecia que ia ser um sucesso, mas as coisas não saíram como planejado. Logo nos primeiros capítulos, o público começou a perceber que a trama não estava lá essas coisas. Os personagens eram confusos e não cativavam, e o enredo parecia se arrastar sem rumo. A produção também teve seus problemas. As cenas de ação, que deveriam ser o ponto alto da novela, não conseguiram impressionar. Em vez de empolgar, pareciam amadoras e mal executadas. Além disso, o elenco, apesar de talentoso, não conseguiu se conectar com os personagens. Era como se faltasse química entre os atores e suas histórias. O resultado? A audiência começou a despencar. As pessoas esperavam uma grande aventura, mas acabaram recebendo uma novela sem ritmo e sem emoção. E assim, Bang Bang, que prometia ser uma revolução na teledramaturgia brasileira, acabou sendo um grande fracasso. Uma promessa não cumprida que nos lembra que nem sempre uma boa ideia no papel se traduz em sucesso na tela. E você, lembra dessa novela? Qual foi a sua impressão na época? Amor que não convenceu, Em Família. Vamos falar sobre Em Família, uma novela que tinha tudo para ser um grande sucesso. A promessa era simples e envolvente, uma grande história de amor que atravessava gerações. Quem não gosta de um bom romance, não é? As expectativas estavam nas alturas e o público mal podia esperar para se apaixonar junto com os personagens. Mas quando a novela estreou, as coisas começaram a desandar. O que deveria ser uma trama emocionante e cativante acabou se perdendo em histórias confusas e personagens que não cativavam. Os telespectadores esperavam se emocionar com o amor de Laerte e Helena, mas o que viram foi um enredo que se arrastava, sem grandes momentos que prendessem a atenção. Os personagens, que deveriam ser o coração da novela, também deixaram a desejar. Faltava carisma, faltava aquela química que faz a gente torcer por eles. E sem isso, a história não conseguiu se sustentar. A audiência começou a cair, e o que deveria ser uma linda história de amor se transformou em uma novela que muita gente preferiu esquecer. Em Família nos mostrou que, para uma novela conquistar o público, não basta ter uma boa premissa. É preciso entregar personagens cativantes, tramas bem construídas e, acima de tudo, emocionar quem está do outro lado da tela. E você, lembra dessa novela? Sentiu falta daquele romance arrebatador que esperava ver? E a fantasia que desencantou Tempos Modernos. Agora vamos viajar para o futuro com Tempos Modernos, uma novela que tentou trazer uma inovação ousada para a TV brasileira. A ideia era fascinante. Uma história ambientada em um cenário futurista, cheia de tecnologia avançada e personagens vivendo em um mundo high-tech.
Parecia a receita perfeita para algo diferente e empolgante. No entanto, o público das novelas brasileiras não estava preparado para essa mudança tão drástica. Acostumados com histórias mais tradicionais e familiares, muitas pessoas não conseguiram se conectar com esse universo futurista. O que era para ser uma grande inovação acabou se tornando um grande desencanto. Além disso, o enredo de tempos modernos se perdeu em meio a tantas inovações tecnológicas. A trama ficou confusa e não conseguiu manter a atenção dos telespectadores. Os personagens, ao invés de serem carismáticos e envolventes, pareciam frios e distantes, refletindo o ambiente tecnológico em que viviam. A falta de uma ligação emocional com a história e os personagens fez com que o público se afastasse cada vez mais. A novela, que prometia ser uma revolução, acabou não agradando nem um pouco e foi um verdadeiro fracasso de audiência. Tempos Modernos é um exemplo claro de que nem sempre a inovação é bem recebida, especialmente quando não se consegue equilibrar o novo com o familiar. E você? O que achou dessa tentativa de futurismo na nossa teledramaturgia? Conseguiu se envolver ou preferiu mudar de canal? O reboot que não deu certo, Babilônia. Vamos falar sobre Babilônia, uma novela que prometia ser um sucesso estrondoso, mas acabou sendo um verdadeiro desastre. Com um elenco de peso, cheio de grandes estrelas e temas polêmicos que prometiam agitar o público, Babilônia tinha tudo para conquistar a audiência. Era quase um reboot da teledramaturgia, tentando trazer temas modernos e complexos para o horário nobre. Mas logo de cara, a novela enfrentou uma rejeição enorme. O público, que esperava uma trama envolvente e bem estruturada, se deparou com histórias que pareciam forçadas e desconectadas. Os temas polêmicos, ao invés de gerar debates saudáveis, acabaram afastando muitos telespectadores que se sentiram desconfortáveis com a abordagem. As críticas vieram de todos os lados. A novela foi acusada de ser apelativa e de tentar chocar mais do que entreter. As grandes estrelas do elenco não conseguiram salvar uma história que parecia não ter um rumo claro. Personagens que deveriam ser complexos e profundos acabaram sendo superficiais e pouco carismáticos. Babilônia foi um exemplo de como nem sempre um elenco estelar e temas ousados são suficientes para garantir o sucesso de uma novela. O público precisa de uma boa história, personagens com quem se identificar e tramas que, mesmo polêmicas, sejam tratadas com sensibilidade e profundidade. E você assistiu Babilônia? O que achou dessa tentativa de renovar a teledramaturgia brasileira? A comédia sem graça, Geração Brasil. Agora vamos falar de Geração Brasil. Uma novela que tentou combinar tecnologia de ponta com humor leve e divertido. A ideia era moderna e parecia promissora, mostrar o mundo da tecnologia e das startups, tudo temperado com boas doses de comédia. Era para ser uma novela inovadora, capaz de cativar um público mais jovem e antenado. Mas logo de cara, a coisa não engrenou. A mistura de tecnologia com humor não conseguiu conquistar os telespectadores. As piadas não funcionavam e a trama tecnológica parecia confusa e muitas vezes pouco interessante. Os personagens, que deveriam ser engraçados e carismáticos, acabaram não convencendo. O público começou a se afastar e os números de audiência despencaram. Desesperados, os produtores começaram a mudar o enredo na tentativa de salvar a novela. Novos personagens foram introduzidos, tramas paralelas foram criadas, mas nada parecia funcionar. Era como se cada tentativa de resgate afundasse ainda mais a novela. Geração Brasil nos mostrou que para uma comédia dar certo, ela precisa ser realmente engraçada e relevante. E quando se trata de tecnologia, o público espera algo que seja, ao mesmo tempo, compreensível e fascinante.
Infelizmente, essa novela não conseguiu ser nem uma coisa nem outra e acabou se perdendo em suas próprias promessas. E você se lembra de Geração Brasil? Achou graça ou ficou perdido no meio de tanta tecnologia? O drama que enfadonhou Velho Chico. Agora vamos falar sobre Velho Chico, uma novela que prometia ser um épico. Com um investimento grandioso e uma fotografia deslumbrante, a expectativa era alta. A trama trazia a história do Rio São Francisco e suas margens, com personagens ricos e complexos. Tudo isso embalado por uma produção caprichada e paisagens de tirar o fôlego. Porém, ao contrário do que se esperava, Velho Chico acabou se tornando um drama que não cativou. A narrativa, apesar de visualmente linda, se mostrou lenta demais para prender a atenção do público. As tramas se arrastavam e o desenvolvimento dos personagens era tão devagar que muitos telespectadores começaram a perder o interesse. O ritmo lento da novela foi um dos principais problemas. Em vez de cenas dinâmicas e emocionantes, o que se via eram longos diálogos e situações que demoravam a se resolver. A beleza da produção não foi suficiente para manter a audiência, que buscava uma história envolvente e ágil. Os personagens, embora bem construídos, não conseguiram se conectar com o público. Faltava aquele carisma que faz a gente torcer por eles, se emocionar com suas vitórias e sofrer com seus dilemas. E assim, Velho Chico, com todo o seu potencial, acabou não cumprindo as expectativas. Mas a novela também foi marcada por uma tragédia real que abalou a todos. Durante as gravações, o ator Domingos Montaner, que interpretava o protagonista Santo, morreu afogado no Rio São Francisco. Ele estava nadando durante um intervalo das filmagens, quando foi levado pela correnteza e não conseguiu se salvar. Sua morte chocou o país e trouxe uma nuvem de tristeza sobre a produção. A tragédia impactou não só os colegas de elenco e equipe, mas também os telespectadores, que ficaram profundamente abalados. A novela precisou seguir em frente sem seu protagonista, e a perda de Domingos Montaner acrescentou uma camada de tristeza e melancolia à produção. E você lembra dessa novela? Como foi para você acompanhar Velho Chico, sabendo da perda do querido ator Domingos Montaner? O misticismo que não funcionou, o Sétimo Guardião. Vamos falar sobre O Sétimo Guardião, uma novela que prometia envolver o público com uma trama cheia de mistério e misticismo. Desde o início, a proposta era fascinante. Uma cidadezinha escondida onde coisas estranhas aconteciam, protegida por guardiões com poderes especiais. A ideia era criar um clima de suspense e magia que mantivesse todos colados na tela. Mas, infelizmente, a execução ficou muito aquém das expectativas. A trama, que deveria ser envolvente e intrigante, acabou se tornando confusa e difícil de acompanhar. Os enredos pareciam se perder em meio a tantas reviravoltas sem sentido, e o mistério que deveria cativar acabou afastando os telespectadores. Além disso, os personagens, que tinham o potencial de serem carismáticos e profundos, acabaram sendo superficiais e pouco desenvolvidos. Faltava aquela conexão que faz a gente se importar com suas jornadas e torcer por eles. Em vez disso, muitos personagens pareciam estereotipados e sem personalidade, o que não ajudou a engajar o público. Mesmo com um elenco talentoso e uma produção bem feita, O Sétimo Guardião não conseguiu criar o impacto desejado. As promessas de mistério e misticismo se perderam em meio a uma narrativa desorganizada e personagens que não cativaram. E você acompanhou O Sétimo Guardião? Se sentiu atraído pelo mistério ou acabou se perdendo no meio de tanta confusão? A superprodução que naufragou, Salve Jorge. Vamos falar sobre Salve Jorge, uma novela que tinha tudo para ser um grande sucesso. Com um cenário internacional deslumbrante, passando pelo Brasil e pela Turquia, e uma trama repleta de ação e romance, as expectativas eram altíssimas. A ideia era ambiciosa.
contar uma história envolvente sobre tráfico humano e coragem, misturando culturas e trazendo temas relevantes. No entanto, apesar de todo o investimento e das grandes ambições, Salve Jorge acabou se perdendo no meio do caminho. A trama, que deveria ser coerente e cativante, começou a apresentar muitas inconsistências e furos. As histórias paralelas eram tantas que o público começou a se confundir e a perder o interesse. Os personagens, que deveriam ser o ponto forte da novela, também não conseguiram segurar a audiência. Muitos deles pareciam mal desenvolvidos ou simplesmente não cativavam. A protagonista, Morena, interpretada por Nanda Costa, teve dificuldades em conquistar a simpatia do público, e isso impactou diretamente na recepção da novela. As cenas de ação e os cenários internacionais, apesar de visualmente impressionantes, não foram suficientes para compensar os problemas no enredo. A novela começou a se arrastar, e o público, que no início estava curioso e empolgado, foi aos poucos desistindo de acompanhar a história. Mesmo com um elenco talentoso e uma produção grandiosa, Salve Jorge acabou sendo uma superprodução que naufragou. As grandes expectativas não foram atendidas, e a novela se tornou mais um exemplo de como nem sempre um cenário deslumbrante e uma trama ambiciosa garantem o sucesso. E você lembra de Salve Jorge? Se encantou com os cenários ou se perdeu nas tramas confusas? E aí, gostou do nosso mergulho nos fracassos das novelas? Agora queremos saber a sua opinião. Qual dessas novelas você lembra de ter assistido? Teve alguma que te decepcionou? Conta pra gente nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal para mais histórias incríveis e curiosidades do mundo das novelas. Até a próxima!